pessoas transitando e, obviamente, nas casas, nos restaurantes, muitas mamães sendo abençoadas com a presença dos seus filhos, mesmo aqueles que só aparecem no Dia das Mães, né? Mas, mesmo assim, elas se sentiram abençoadas. Esse ano, eu participei assim um pouquinho da vida de pessoas aqui na igreja que foram separados das suas mamães por um tempo e que em breve, obviamente, estarão com elas. Feche os seus olhos um instante. Pai, esta é uma noite especial para as mães, portanto, uma noite especial para todos nós, porque todos viemos de uma mãe. Que o Senhor, Pai de todos nós, que nos criou e que tem zelado por cada um, possa manifestar o seu amor ao coração de toda a tua igreja. E por que não, Senhor, revelar a cada um mistérios ocultos ao mundo, mas completamente abertos para o teu povo. Espírito Santo, toma conta deste culto, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a minha homenagem pessoal às mães. A você, mãe, que dedicou a sua vida para os seus filhos, todo o meu respeito, todo o meu carinho. Eu respeito demais as mães que entregaram a sua vida em favor dos seus filhos. E a palavra é essa mesma, entregaram a sua vida em favor dos seus filhos. A gente observa essa entrega quando a mãe tem o respeito à vida do seu filho, quando ela, podendo, o amamenta enquanto for necessário, ou no prazo estabelecido de importância. A mãe que tem a preocupação de primeiro saber se o seu filho está alimentado para depois se alimentar. A mãe que esquece a sua vaidade pessoal para poder estar cuidando dos seus filhos. A mãe que esquece os seus projetos de vida e dedica ao seu filho todo o seu coração. Sempre respeitei demais a mulher mãe. Mãe não é aquela que pare, nunca foi. Mãe é aquela que se entrega aos cuidados do seu filho. Tenho visto hoje muitas mães que não se preocupam com a segurança das suas crianças. Mães displicentes, mulheres dispersas, confiando seus filhos aos cuidados de terceiros, sem a menor preocupação do que está acontecendo com aquela criança. Enquanto você entrega seus filhos, independente da idade que ele tem, ele pode estar sendo abusado sexualmente ou violentado. Ele pode estar recebendo informações anti-princípios de Deus. Você pode chegar em casa e não encontrar a sua criança. Tenho visto alguns filmes onde pais desconfiados colocam câmeras dentro de casa e o que elas encontram depois nessas filmagens são os horrores, os maiores horrores deste mundo. Portanto, mãe, você que tem colocado à disposição do seu filho a sua vida, meu respeito, consideração e amor. Eu nunca pensei que uma mulher tivesse a capacidade de esquecer-se de si mesmo enquanto ela cuida do seu filho, até que ele cresça e até que ele se defenda. Mas mãe verdadeira é aquela que entende que o seu filho precisa aprender a bater as asas, que o seu filho precisa fortalecer os seus músculos, não somente os físicos em academias, mas os seus músculos emocionais e os seus músculos intelectuais e espirituais, porque eles precisam bater asas e voar. A verdadeira mãe, o verdadeiro amor de mãe não é aquele que ela protege o filho, que ela esconde o filho, que ela fica tapando os buracos dos filhos a vida inteira.
essa não é a mãe modelo de Deus. Portanto, se você se perdeu no meio de tanto amor e tem prolongado e prorrogado o tempo de proteção aos seus filhos, abra os seus olhos. Ainda é tempo de você reagir e permitir que seus filhos comecem a cuidar de si mesmos, para que eles possam ser mais um indivíduo na terra, para que eles possam compor mais uma família na terra, para que eles possam responder ao chamado de Deus. Caso contrário, você estará acabando com a vida da sua criança. Mais uma vez, mães, meu amor, minha consideração, meu respeito. Queria que os homens dessem de pé um aplauso para as mães. As mães permanecem sentadas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mais forte. Vocês merecem. Aleluia. Aleluia. Vocês podem sentar e o Anderson vai cantar um louvor que não fala nada de mãe, mas fala daquele que cuida da mãe. E eu queria que você, mãe, curvasse sua cabeça, recebesse. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. E eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo te amar, Senhor. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, eu amo, eu amo te amar, Senhor. Eu amo, eu amo, eu amo te amar, Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5. Nós queremos falar de alguém esta noite que se tornou mãe de uma nação. A mulher tem muito mais força do que a gente percebe, principalmente nós homens. Eu fico impactado cada vez que vejo uma mulher forte. Mulher forte é uma mulher posicionada, é uma mulher que busca equilíbrio na vida.
Mulher forte é uma mulher que pratica a sabedoria, é uma mulher que sabe quando deve abrir a sua boca e o que deve pronunciar através dela. Mulher forte é aquela que atrai para si responsabilidades. Eu conheço muitas de vocês que desempenharam um papel nesta terra brilhante. E isso agrada muito a Deus, agrada demais. Conheço mulheres que foram a verdadeira razão do sucesso dos seus maridos. Ainda que nem sempre reconhecidas, elas desempenharam um papel extraordinário de força, poder e sabedoria ao lado dos homens que Deus lhe deu. E, por causa delas, eles tiveram muitos sucessos e passaram a viver, habitar nos melhores lugares da terra. Eu não quero falar da outra face, eu quero falar da face da mulher valente, da mulher destemida. Geralmente, no coração dessas mulheres tem um Deus muito forte, um Deus muito presente. Conheço mulheres que receberam um chamado lindo de Deus e elas sempre foram muito mais fortes na unção que seus maridos. E a atitude delas, impressionantemente, foi paralisar o seu tempo, decisão própria delas, paralisar o seu tempo para que seu marido crescesse em unção e pudesse os dois conviverem no mesmo nível. Mulheres admiráveis, mas as mulheres, elas são admiráveis, mas elas precisam de respaldo, elas precisam de cobertura, elas precisam ser apoiadas. As mulheres, para ser fortes, elas precisam ser reconhecidas. E o reconhecimento começa com respeito. Todo homem que desrespeita uma mulher, ele não sabe o tamanho do abusado que ele está sendo aos olhos de Deus. Mas eu quero falar aqui de uma nação, alguém deixou um óculos aqui, né? Quero falar de uma nação que carecia de cuidados especiais. Nem sempre o que você precisa é um líder na sua vida. Tem muita gente padecendo pela falta de uma mãe. Quantos aqui tiveram uma mãe forte, uma mãe rigorosa? Eu também fui um privilegiado e tive uma mãe muito forte. Uma mãe que não hesitou em repreender, em disciplinar, por causa do seu amor. Pelo contrário, por causa do seu amor, ela disciplinava a gente. Uma mãe que, ainda que iletrada, ela sabia que sem o conhecimento das letras, o homem não podia desenvolver bem o seu potencial. E por causa disso, ela se esforçou mais ainda para nos defender. Fomos 5 filhos, e 5 filhos muito bem treinados para a vida, muito disciplinados, e que essa disciplina deixou uma marca muito interessante, chamada amor. O dia que nós entendemos que aquela disciplina, que não era excessiva, era necessária, era resultado de um amor, porque a visão dela era uma visão de águia. Mãe geralmente tem visão de águia. Porque mãe, quando tem um filho, ela pega o seu bebê no colo e ela já vê aquela criança grande. Ela já imagina aquele menino, sabe, construindo um prédio, jogando um lindo futebol, ou defendendo uma grande causa, ou fazendo qualquer coisa muito bem feita. A mãe, quando olha para uma criança, ela pensa, se eu estiver errado, por favor, mães, falem comigo. Ela olha para a sua criança e ela fala: Senhor, eu preciso que meu filho, minha filha seja feliz. Por isso eu sei que um dia ela vai crescer e ela vai ter um parceiro, um companheiro, ou se ela, um companheiro, ou se ele, uma companheira. E ela começa então a ter preocupações desde o momento da gestação. Por isso que eu coloquei como referência esse desprendimento, essa doação impressionante que a mulher faz quando ela é mãe. Nenhum de nós está livre de ter situações indesejáveis no seio familiar.
Nenhum de nós pode esperar que dentro da sua casa tudo seja perfeito, ou que a convivência familiar com os parentes e amigos, ou no ambiente de trabalho seja perfeito. A gente sabe que não é. Nós sempre vamos ter problemas. Problemas para serem solucionados, problemas que você vai olhar e vai dizer, não se aproxima de mim, porque eu não tenho parte contigo. Ao contrário de pessoas que gostam de entrar em problemas, pessoas que atraem problemas para si, tem seres humanos com esta qualificação. Gostam de ter problemas, atraem problemas, entram onde não tem que entrar, falam o que não tem que fazer, ou fazem o que não tem que fazer. Hoje eu recebi uma mensagem do meu filho, Nicolas, que está estudando fora. Ele disse, meu pai, como está você? Está tudo em paz? Eu respondi para ele assim, filho, a maturidade me levou a entender que eu devo fugir dos conflitos. Por isso eu tenho paz. Irmãos, Israel é a nossa lição diária de vida. Todas as vezes que eu vou a Israel, eu vou sempre com esse pensamento. Vou pisar numa terra onde houve muitos conflitos, onde houveram muitos conflitos, onde há muitos conflitos, e ainda existirão conflitos por um tempo. Uma terra que foi gerada sobre conflitos. O povo que por ali passou na história da humanidade, nesses últimos 5, 6 mil anos, foi um povo que eles experimentavam um pouco de paz, mas parece que o conflito estava sempre à porta. Eu não sei se a tua vida é assim. Você vive um pouquinho de paz, mas quando você pensa que vai viver a paz, já tem alguém batendo a porta. E você fica na dúvida se abre ou não. Se abre e convida o conflito para entrar, ou se você simplesmente na hora o repele expulsando no nome de Jesus. Toda vez que Israel se esquecia de Deus, Israel abria a porta e convidava os conflitos. Vocês já conhecem o tempo em que Josué entra na terra, vence os grandes exércitos, os grandes reis que habitavam naquela terra, e divide a terra pelas 12 tribos, e dá um grande aviso a todos os líderes de tribo. Existem pequenos focos de inimigo na terra, os quais vocês não devem aceitar. Extermine com todos os pequenos focos. Porque uma grande luta, é importante falar isso para você, numa grande guerra, sabe, na grande guerra você vence uma grande batalha, mas você não pode esquecer dos pequenos focos de resistências que permanecem. E a nossa vida deve ser uma vida diária de buscas. Sabe, nós devemos buscar identificar quais são os conflitos que ainda estão de pé, que ainda vivem dentro do nosso âmbito de vivência. Nós não fomos chamados para uma terra de paz. Nós nascemos numa terra conflitiva e de muita guerra. E precisamos estar atentos diariamente, porque se você se distrair, até aqueles que trabalham contigo do seu lado estão minando a terra, para que exploda quando você passe. Então, de fato, não há sossego. Quando Jesus disse aos seus discípulos que ele nos deixava a sua paz, Jesus disse, olha, esquece, não é a paz dos homens. Não é essa paz de que não haverá guerra, não é essa paz de que os inimigos morreram todos, não é a paz de que tudo vai dar certo. Eu vos deixo a minha paz, a paz que foge ao entendimento humano. Uma paz na qual você vai viver em paz sobre uma terra de conflitos. Nós precisamos aprender a fugir dos conflitos. Nós temos conflitos com filhos. Os filhos conflitam com seus pais, questionam seus pais, desobedecem seus pais. Filhos que fazem isso estão comprando deliberadamente problemas para o resto da vida.
Porque como princípio de Deus nos foi dado filhos. Obedeçam os vossos pais. É só isso, obedece. E toda vez que a gente desobedece, você está assinando um contrato de problema para frente. O grande problema é que os problemas, eles são marcados para o seu tempo. Os problemas irão surgir, cada um deles, no seu devido tempo. Mas nós trabalhamos com o presente unicamente. E muitas vezes cantamos vitórias num ato de desobediência, porque naquele momento a tua desobediência teve algum prazer. Quando nós saímos desvairadamente, rompendo fronteiras, sem pensar, quando nós estamos montando celeiros, abrindo celeiros, sem pensar na semeadura, sem pensar nos cuidados com a semente, sem pensar na administração correta daquilo que você está plantando, você pode nunca vir a encher os seus celeiros. Ou seja, nem sempre entrar na terra prometida é sinal de prosperidade, é sinal de paz, é sinal de abundância. O povo não havia entendido isso. Ao conquistar a sua terra, tem muitas pessoas hoje felizes, porque eu até entendo isso. Eu também ficaria muito feliz se estivesse buscando um lugar para adorar a Deus e um momento da minha vida eu viesse a encontrar este lugar. Eu te felicito por isso. E eu posso dizer para você, se você está buscando de fato a Deus, você encontrou o seu lugar de adorar a Deus. Mas isso não é tudo. As conquistas devem continuar. E parte dos conflitos serão gerados dentro do seu coração. Porque Deus está te trazendo para o novo. Pastor Marco Aurélio disse que o povo gostava de comer cebola. Na verdade, era sopa de cebola podre que eles comiam. E eles tiveram saudade da cebola podre do Egito. Irmãos, todas as vezes que Deus nos leva, nos chama para um novo tempo da nossa vida, esse novo tempo não é só o lugar novo, é a novidade de vida em você que Deus quer. É a mudança de pensamento. Talvez os seus pensamentos, talvez a sua visão estivesse opaca por causa do espaço que lhe foi dado para crescimento. E hoje Deus está te trazendo para um lugar onde você tem o céu como limite para crescer. Mas há um tempo e há um modo. E esse tempo, em parte, pertence a ti e em parte pertence a Deus. Quando o povo entra na terra prometida e se sente tão realizado, esquece dos pequenos focos que deveriam ser exterminados. Esquece dos pontos de conflito, que até agora não é conflito. Imagina, nós somos 100, eles são 2. Nós somos 1000, eles são 10. Foi assim que a França abriu as portas para a imigração de pessoas muito radicais. A princípio, a França disse, tudo bem, precisamos de mão de obra, vamos recebê-los e vamos alojá-los, vamos dar a cidadania. De repente, os franceses, povo desenvolvido, passou a ter um filho por casal. E aqueles focos passaram a ter 10. Não foi percebido isso no início. De repente, quando se deram conta, eles estavam quase que equiparados. Tentaram fazer mudanças, mas não conseguiram mais. O inimigo cresce em silêncio. Geralmente ele cresce silencioso. Quando você desperta, ele já tomou conta da sua vida.
Tem duas coisas aqui em Juízes 5, duas passagens que marcaram muito a minha vida. Débora, quem já conheceu Débora aqui? Já ouviu falar de Débora? Os advogados daqui, quantos advogados tem aqui? Levanta a mão. Quantos? Só isso? Só? Então vocês precisam conhecer Débora. Débora era juíza e Débora julgava o povo num prédio fantástico em Nova York, todo de vidro, um gabinete extraordinário, que ela chamava debaixo da árvore. Debaixo da árvore, Débora julgava o povo de Israel. Débora não era só uma mulher forte emocionalmente. Débora era valente. Débora era destemida. E ela via que o seu povo estava se perdendo. Porque não estavam atentos, olhem para mim, às leis do Senhor. Queridos, qualquer desavença na tua vida, qualquer desordem na sua vida, você pode voltar à origem dela. Descumprimento dos preceitos de Deus. Olha para os seus projetos que foram derribados, volte à origem deles e você vai ver que em algum momento no percurso, Deus foi deixado de lado. É impressionante isso. Débora conclama o povo, Débora se levanta com Baraque, ela não desonra Baraque, o seu comandante, mas Débora toma uma posição que eu queria chamar a atenção de vocês agora. No capítulo 5, versículo 7, ela diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Débora entendeu que ela precisava ser muito mais que juíza. Ela precisava tomar a postura de mãe. Eu acho que agora vocês começam a entender quando eu comecei a fazer uma homenagem às mães. Débora abraçou aquela nação. Débora não fez discriminação de quem era bom, de quem era ruim. Débora não fez discriminação de quem era forte ou fraco. Débora simplesmente olhou para o todo e disse: vou assumir. Vou colocar sobre esta nação a minha proteção de mãe. E Débora começou a louvar. Débora não pegou na arma para guerrear. Mães, vocês têm as armas mais poderosas. Vocês podem abrir a boca e clamar ao Senhor, porque há uma relação especial entre Deus e a mulher. A mulher fala amém forte, pô. Vocês podem pedir e Deus se compadece. Não é, minha filha? Quando eu olhar para você assim, você sabe que eu estou falando pensando no teu problema, né? Porque Deus é bom, pô. Deus tem um relacionamento de muita intimidade com a mulher forte. Conheço algumas aqui na igreja, forte. E ela assume a nação como mãe, e ela chama os homens que estavam já quebrados emocionalmente, porque, irmãos, vamos ser realistas. Quando os problemas começam a crescer, a tomar volume diante dos seus olhos, quando os inimigos do dia de hoje começam a se levantar, e você não encontra mais saída, a tendência é esmorecer. A tendência é o desânimo. Às vezes nós entregamos os pontos. O inimigo vem e se planta do teu lado. O inimigo não está em você. O inimigo não está dentro da sua casa. O inimigo não entrou no seu estabelecimento. Ele apenas se estabeleceu ao seu lado. E você começa a tremer.
Irmãos, durante toda a história de Israel, o inimigo esteve plantado ao seu lado. Hoje não é ao seu lado, é ao seu redor. É ameaça de bomba atômica de um outro, é ameaça de terrorismo sujo pelo outro, é o outro mandando armas para o outro, e todos juntos temos que exterminar com Israel de Deus. Se você pudesse abrir os olhos espirituais e ver que o inimigo que se plantou ao seu lado não é somente aquele através de um humano que está sendo teu concorrente, se você perceber que ele está querendo que você se enferme, se ele está querendo que você passe a comer o que não deve comer, ou deixar de comer o que precisa comer, né? Não brinque. A vida é uma guerra. Nós estamos em batalha. O Brasil está há 10 anos comprando avião de guerra, igual alguns de nós aqui. Estou há 10 anos querendo me preparar em batalha espiritual, para estar com as armas afinadas. O Brasil está brincando com a verdade. Toda vez que você começa a crescer, os olhos dos inimigos se voltam para você. Toda vez que você começa a prosperar, os olhos dos inimigos voltam-se para você. As retaliações começam. Estou falando de natural, mas estou falando do espiritual. Toda vez que você obedece ao Senhor, acende uma luz sobre a sua cabeça. Sabe que luz é essa? O reflexo. A glória de Deus, quando você obedece a Deus, a glória de Deus vem, pum, aí fica refletindo aquela luzinha, igual essa está aqui, no meu olho. E o inferno acende. Toda vez que Deus te manda dar um passo e alargar as suas fronteiras, o inferno se levanta e tenta impedir isso. A tua reação é que vai determinar. A tua determinação correta é que vai determinar o aniquilamento do inimigo ou a chegada de um reforço do inimigo. Sobre nós, Deus colocou o poder das armas espirituais, o poder do seu nome, não só para interceptar o inimigo que chegou, mas para colocar pedra de tropeço daqueles que saíram do norte, do sul, do leste e do oeste, para reforçar a guerra contra a tua vida. Quanto mais você se recolhe, quanto mais você se intimida, mais o inimigo cresce. Em outras palavras, quanto menos você ora, quanto menos você faz guerra, mais o inimigo toma força. Já vi mães livrarem filhos da morte. A minha foi uma. 15 anos de joelho. Todas as noites com o joelho no chão orando, para que eu conseguisse voltar aos braços do Senhor. O João Fortunato, contando o testemunho dele, falou de uma mãe que estava lá no seu quartinho de joelhos no chão pelas madrugadas, porque ela sabia que o seu filho andava em situações complicadas, e num patrulhamento do batalhão de operações especiais, lá aquele menino numa situação ruim, a polícia chega, no caso era o próprio João, manda ele ajoelhar e vai dar um tiro nele, e a arma endurece na mão dele, a mão dele endurece, ele não consegue atirar. O menino olha para ele e diz assim: a minha mãe é evangélica. Ele falou: que tenho eu com isso? Só que ele não conseguia apertar mais o gatilho. Aquela mãe, depois de 6 meses, conseguiu encontrar o João, foi lá para agradecê-lo. E ela disse: naquele momento eu estava de joelhos na minha casa, pedindo a Deus que preservasse a vida do meu filho. Que poder é esse, mãe? Que poder é esse que te foi dado para guardar os seus filhos?
Ah, pastor, então eu não tenho que guardar meus filhos somente em casa, aquele cuidado diário, atenção. Não! O poder que Deus te deu é muito maior. Parece que Débora havia entendido isto. E ela abraça aquela nação como seus filhos e começa então a estimular. Olhem para mim, mães. E começa todos os dias pelas manhãs dizer: filho, você pode, filho, você é forte. Baraque, olha como o exército de Israel é poderoso, ainda que um exército minguado, um exército acovardado. Um dia Débora, pega no versículo 12. Débora então grita: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, adore ao Senhor, comece adorando ao Senhor. Levanta-te, Baraque, e levanta presos os que te prenderam, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Queridos, o seu enfraquecimento, a sua timidez, a sua paralisação, é consequência de uma prisão que lhe foi imposta, porque você não soube reagir e prender aqueles que tentavam te prender. A tua vida foi paralisada, porque você, ao invés de estar desperto, você dormia. Você, ao invés de estar vigilante, você era sonolento espiritual. Você até frequentava os cultos, mas chegava aqui e ficava mandando mensagens para quem está lá fora, ao invés de receber aquilo que o Senhor estava te falando para te despertar. Irmãos, eu não tenho dúvida que perder um culto domingo, não estou abrindo mão dos cultos da semana, mas perder um culto domingo para um filho de Deus é a morte da semana. É o enfraquecimento, é a sonolência, é a dispersão. Eu não sei se quando o Senhor me levar para o céu, eu vou ficar conhecido na terra como pastor da exortação. Mas se for para o bem, amém. Né? Mas eu não sou ruim assim, do jeito que eu falo. Sou uma pessoa boa, por favor. Mas o fato é que, estando em guerra como general, eu não posso deixar os meus soldados sonolentos. E quero dizer mais para vocês: neste quartel tem armas espirituais. Nesse quartel você tem uma escola bíblica forte, você tem um centro de treinamento forte. Onde estão as suas armas? Onde estão as suas armas? Nós recebemos um desafio do Senhor de ampliar o quartel de treinamento. E a pergunta que me fazem é a seguinte: pastor, como é que vai ser isso? Como é que você hoje administra, né? Em cada culto, assim, 1.150 pessoas. Como vai ser administrar 10.000? Ó, Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, aumentou, ou alimentou quantos? Quantos? Então, o problema do alimento não existe, porque o mesmo pão que sai daqui, o mesmo pão que sai das escolas, ele se multiplica, ele alcança a todos quantos desejarem. O fato é que não adianta ter um exército de 10.000, não adianta querer guerrear com 10.000 se os 10.000 não estão preparados. Eu sempre disse aqui na igreja que nós não precisaríamos entrar em política, nem ter representantes da igreja na política. Bastaria pôr os joelhos no chão. Bastaria orar pela política. Até o mais faminto dos corruptos
seriam fulminados pelo poder de Deus se a igreja orasse. Como a igreja não ora, os nossos governantes são famintos. Eles são insaciáveis atrás de dinheiro. A igreja não ora. A igreja não guerreia nessa direção. Só com o dinheiro que um determinado senhor governante tem hoje, de roubo, nós tínhamos a Baía de Guanabara completamente cristalina, nós não teríamos nenhuma comunidade sofrendo, nós não teríamos focos de tráfico nos morros. Só com esse dinheiro. Mas a igreja não ora. A igreja não está preparada nem para se defender. Nós não aprendemos ainda a tomar possessão dos direitos nossos. Como vamos guerrear por um Estado? Como vamos guerrear por uma nação? Irmãos, eu acho que está tudo errado. Eu estou falando isso, entrando nesse assunto, porque eu estou falando aqui de uma guerra civil. Estou falando aqui de um problema interno de um país, onde Débora se levanta, ela reage. E nós precisamos reagir. Ah, nós temos consagração para Pentecostes, nós estamos em jejum para Pentecostes. Hã? Tem o que mesmo, pastor? Você acabou de falar mesmo alguma coisa com relação a isso. Irmão, se o soldado não estiver afiado, se o soldado não estiver preparado, se o soldado não tiver convicção da guerra que ele está fazendo e das conquistas que ele precisa efetuar, é um exército quebrado. Talvez você esteja pensando que eu queira guerra. Eu não quero guerra, a guerra já existe, eu só quero guerrear. Eu só quero beneficiar a humanidade. O que eu quero é o que o Senhor quer, salvar o homem. Mas precisamos guerrear. Precisamos tirar a força das potestades do Rio de Janeiro. Não quero ser uma voz única clamando no deserto. Quero que todos os líderes despertem as suas congregações, o seu rebanho, para viver melhor. Estamos nos habituando com aquilo que é ruim. Estamos acomodados com a corrupção. Não temos problema para entregar os nossos impostos para a corrupção. Temos problema sim, para fazer o reino de Deus crescer na terra. Isso sim. Isso aí é melhor que ninguém toque no teu bolso. O diabo olha para nós e diz assim: palhaços, vocês são os palhaços, porque é cheio de não me toque, cheio de sensibilidade, mas do lado de fora, você vê nego te acharcando, te roubando e você não reage. Que vida é essa? Que vida é essa que nós vivemos, que nós aceitamos para nós? Veja bem, se Israel é um exemplo, é o termômetro de Deus para a terra, então, querido, pode pegar a tua farda, porque é guerra. Vou passear em Israel, vou ver como é que é aquilo lá. Não vai assim não, com esse propósito não. Ah, vou ler a Bíblia para ver se creio mesmo nesse Deus. Esquece a Bíblia, vai logo para o inferno. Se você quer Deus, revista-se agora de armadura. E vamos guerrear, vamos mudar. Eu não quero que o mundo mude para Jesus demorar a volta, não. Quero que Jesus volte logo. E se for para ele voltar logo o mundo um caos, eu quero o caos. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que guerrear. Eu não posso deixar o inimigo tomar possessão daquilo que me pertence. A vida é dura e é dura. Casamento é difícil? É difícil, não se iluda com casamento, é difícil. Criar filho hoje é complicado? Não, é complicadíssimo. Não te resta outra saída. Guerra. Posicionamento. Por isso, mães, quando vocês entregaram a sua vida para cuidar do seu filho, para protegê-lo, vocês estavam certas. E com todos esses cuidados, os filhos ainda são violentados. Imagina os filhos que
Eu tenho ensinado a igreja a cuidar dos seus filhos e fazê-los baterem asas e voarem aos 18, 19, 20 anos. Eu não tenho ensinado a igreja a liberar suas crianças com 12 e 13 anos para estar transando lá no mundo. Cuide do seu filho. Prepare-o para uma guerra com seriedade. Não fique iludindo suas crianças. Não ilude seus filhos com uma falsa proteção. Eles vão ter que se defender na vida. Levanta-te, Baraque. Agora é para você, homem. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam. Inverte o jogo. E eu creio que você vai inverter o jogo nesta noite. Você vai sair daqui liberto, mas liberto apreendendo aqueles que te prendiam. Tudo aquilo que te dominava será dominado a partir de hoje por você, no nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu gosto desta igreja, porque é uma igreja que ama a verdade. Uma igreja que ama a verdade. Bendito seja o Senhor na tua vida, Déboras, Baraques que se ressurgiram das cinzas. Homens, olhem para suas mãos e prometam a vocês mesmos: eu vou me munir. Sabe, irmãos, eu queria dizer uma coisa para você. Numa determinada ocasião, os homens foram para a guerra. E quando chegaram na guerra, todos muito bem armados, olhem para mim, haviam esquecido as munições. Uma arma sem munição não vale para nada. Você anda para baixo e para cima com a sua arma, mas você não conhece as munições. Quando o inimigo aparece, você não sabe nem que versículo citar ali para ele paralisar. Quando ele se levanta na vida de alguém, você fala: e agora? O que é que eu falo? Você vai orar. Olha, queridos, você quer uma arma poderosa? Ore citando a palavra. Ore citando a palavra. Você vai ver que aí é passagem direta. Passa direto pelo teto de bronze, passa direto pelo segundo céu, onde estão os capetas. Passa! Porque já é lei, está estabelecida. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Mais forte! Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando para a guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando para a guerra. Ouça a batida de guerra. Comece a bater no chão com o pé. Fortalece o teu povo, Senhor. Vejo o fogo das tochas. Reage.
ágil. Marchando, 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 marchando. Oh, oh, você entrou aqui hoje, se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui com muitos focos de inimigo na tua vida, eu sei que o Senhor já te puxou para cima, o Senhor já te despertou, eu sei que o Senhor já te sacudiu. Você que não tinha entendimento que essa vida era uma vida de guerra, você que se tornou um grande perdedor por não conhecer a palavra de Deus, por não saber quais eram as armas de guerra que o Senhor tinha em favor da tua vida. Se você quiser agora o exército de Deus em favor da tua vida, ou seja, chamando a Jesus Cristo para se tornar Senhor e Salvador, para andar contigo, levante a sua mão onde você estiver que eu vou orar com você. Você que quer sair desta noite aqui com Jesus Cristo como o verdadeiro general, o general da tua vida, levante a sua mão que eu vou orar com você. E eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Vamos marchar juntos aqui. E a tua vida hoje vai ser liberta. E você vai tomar posse de tudo que o Senhor tem para você. Saia do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Do galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas. Aleluia! Marchando